Gostoso como um carinho. Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Incentivar e apoiar projetos locais, reinvestir os recursos nas comunidades, fomentar as atividades econômicas dos nossos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a nossa forma de atuação e é assim que a gente faz juntos uma região melhor. Sicredi, gente que coopera, cresce. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Agora são 12:04, sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, 15 graus, está marcando a temperatura. Uma boa tarde para você, bem-vindo na programação do meio-dia a 1, com o programa Voz que Fala e Ensina. Telefones de contato é o 3716-2188, o nosso torpedo WhatsApp é o 997-442711. Fique à vontade para participar, interagir. Se você tiver alguma pergunta para fazer hoje aqui nessa programação, fique bem à vontade. Vamos dar então as boas-vindas aos nossos convidados, especial hoje com a Marlise Fir, representando então o suporte da Secretaria da Educação, e a gente está hoje aqui nos estúdios com os responsáveis pela parte religiosa do nosso município. Boa tarde, Marlise, bem-vinda. Muito boa tarde, Ana, e a todos os ouvintes desse programa. Programa Voz que Fala e Ensina é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura em parceria com a Rádio Integração, dentro das propostas da Administração Municipal, Comunidade e Família, com o objetivo de conectar e aproximar a comunidade escolar, mesmo com o distanciamento provocado pela pandemia do coronavírus. No dia de hoje, a gente quer informar então que no Google Sala de Aula nós estamos postando atividades para os alunos do nível A ao 5º ano e de Geografia e Ensino Religioso para os alunos do 6º ao 9º ano. Nós queremos lembrar também que as famílias que não tiverem acesso, à internet, que não tiverem acesso à plataforma, eles podem retirar o material na escola do seu filho, onde o seu filho está matriculado, nas terças e nas quartas-feiras, sempre através, então, de agendamento, para que a gente consiga também, dessa forma, garantir as medidas de segurança, de prevenção que estamos também sempre incentivando. Então, esse programa hoje já está, Ana? Acho que a gente já está finalizando a nossa 4ª semana de programa, com temáticas diferenciadas, mas sempre dentro desse espírito de orientação, de informação, de comunicação, de interação com a comunidade aqui de Arroio do Meio, e buscando trazer temas relevantes para as nossas famílias, para as nossas comunidades, dentro desse espírito, então. Então, no dia de hoje, a gente quer desde já agradecer essa parceria que nós sempre tivemos, enquanto Secretaria de Educação, a qual aqui a gente representa, com as nossas igrejas, a comunidade, então, católica, está representando aqui, hoje, o nosso pároco, o Padre Afonso, e as igrejas, então, evangélica, evangélica luterana e evangélica, representada, então, através do pastor Jair e do pastor Valmir, que, na sequência, então, vão conversar conosco. Então, a todos, novamente, um bom programa, participem, divulguem, prestigiem. E esse tema certamente é tão relevante quanto todos os demais. E nós estamos também ansiosos, para ouvi-los, para trazerem a sua comunidade, a sua mensagem para a nossa comunidade.
Muito obrigada, Marlise. Então, ontem já fechamos um mês aqui do programa Voz que Fala e Ensina. Estamos hoje já iniciando o nosso segundo mês. Vamos dar então as boas-vindas aqui. A gente pode também trazer primeiramente o Padre Afonso. Vamos conversar aqui um pouquinho então com o Padre Afonso, ele é que é da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e a gente vai saber um pouquinho do padre, de onde é que você vem, quanto tempo você está aqui em Arroio do Meio. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana, boa tarde a você, também querido ouvinte, querida ouvinte da Rádio Integração. É uma alegria muito grande a gente poder participar, né, deste programa e assim poder também chegar até a casa, né, das famílias, das pessoas e a gente poder ter esse contato. Bem, eu sou o Padre Afonso e estou aqui em Arroio do Meio agora já o 8º ano, né, trabalhando na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu sou natural de Venâncio Aires, município próximo da região do Sampaio, do Vale do Sampaio, linha Terezinha, propriamente. E minha família mora lá, no interior, meus pais já têm 80 anos, 81 anos. E então fazem 8 anos agora que estou trabalhando aqui na paróquia de Arroio do Meio, atualmente junto com o Padre Décio Weber. Estamos trabalhando juntos aqui na animação, né, do trabalho pastoral, do trabalho da igreja aqui na comunidade católica de Arroio do Meio. E essa pandemia nunca passada por antes, padre, como é que agora vocês estão lidando com esse momento? É um momento, assim, de uma hora para outra, que ninguém esperava, né? Ele, de repente, da noite para o dia, ele surgiu e muda toda uma rotina, né? E assim como outros setores, né, da sociedade também, as igrejas precisamos nos adaptar, né, a essa nova situação, essa nova realidade, né? Então nesse programa vai ser uma oportunidade boa, né, para a gente também conversar sobre isso, né, a gente debater, a gente compartilhar as experiências que a gente vai tendo como igreja, também se reinventando diante dessa nova realidade. Então vai ser muito bom a gente conversar sobre isso ao longo do nosso programa. Tá certo. Então a gente vai também primeiramente fazer então a apresentação de todos que estão aqui na Rádio Integração. Então a gente vai conversar agora um pouquinho com ele, o pastor Valmir Simon, ele que é representante aqui da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Boa tarde, bem-vindo, Valmir. Boa tarde, uma saudação especial, você, Ana, também a Marlise, que hoje representa aqui entre nós a administração, a Secretaria de Educação, os colegas, Padre Alfonso, Pastor Jair. Uma grande satisfação a gente estar podendo participar desse momento. Eu acho que a Marlise usou na sua acolhida, na sua saudação, uma palavra bem especial. Ela falou sobre parceria. Eu acho que o que nós, neste momento, podemos experimentar e precisamos experimentar em todos os sentidos é colaboração e parceria entre todas as entidades envolvidas nesse processo de educação, também em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo. Mas assim, colocando um pouquinho sobre mim, então, sou o pastor Valmir Simon. Eu sirvo ao Ministério Pastoral na Igreja Evangélica de Confissão Luterana há quase 25 anos, 12 deles desde o ano de 2008, então aqui na Paróquia Evangélica de Arroio do Meio, que compreende 4 comunidades constituídas e organizadas, a comunidade de São Caetano, aqui no bairro Aimoré, comunidade de Palmas Sul e Norte, são 2 comunidades, e também a comunidade de Forqueta. Nós estamos trabalhando aqui então na paróquia há 12 anos, e eu sou natural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, né, onde é que mora atualmente o meu pai, né, e estamos procurando também, aqui nesse contexto e nessa realidade, através da missão da igreja, dar o nosso testemunho, dar a nossa colaboração para a sociedade, para as famílias, para todas as pessoas envolvidas nesse processo. E como o Padre Alfonso já dizia antes, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo, né, ele é de fato um momento atípico para todos. Em outras épocas, nós estávamos sentados aqui usando máscaras,
nós chegarmos aqui nesse ambiente e não estendermos a mão ao cumprimentar, não abraçarmos as pessoas, né? Seria considerado até mesmo falta de educação, ou uma pessoa seria antipática, né? Então nós todos estamos aprendendo, nos adaptando a um contexto, a uma realidade que se coloca para a gente. E como igreja também, nós estamos aprendendo nesse momento, e como dizíamos antes, vai ser com certeza nesse programa uma oportunidade também para a gente conversar e colocar como nós vemos, encaramos e como nós nos relacionamos nesse momento especial que a gente está vivendo. Tá certo, então agora a gente vai também querer saber um pouquinho mais quem é o pastor Jair, da Comunidade Luterana São Paulo, aqui de Arroio do Meio. Bem-vindo, Jair, boa tarde. Obrigado, Ana, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Jair Erstling, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Arroio do Meio, da Comunidade Luterana de São Paulo, há muito tempo já. O Padre Alfonso disse o tempo, eu deixo assim. Enfim, nesse tempo que a gente vive, que claro são tempos difíceis, a igreja cristã, ela normalmente cresce no tempo da adversidade, nas dificuldades. Os tempos em que a igreja mais cresce é quando as coisas estão complicadas. E eu imagino que nós vamos sair também dessa pandemia como igrejas cristãs, tendo aprendido bastante e com certeza vamos crescer. É um tempo onde as pessoas se voltam um pouco mais para Deus. Quem nunca deu bola para Deus, daqui a pouco, numa situação assim, pode lembrar de que há um Deus, um Criador, em quem nós podemos confiar e esperar. E tomara que muitas pessoas aproveitem esse tempo e se voltem para Deus. E com certeza, apesar das dificuldades que nós também passamos e enfrentamos, e nós vamos falar isso, creio eu, em seguida, nós vamos sair fortalecidos, nós vamos sair certos de que mesmo em momentos ruins, nós temos alguém, e este alguém é Deus que nos ampara e nos cuida. A nossa oração, o nosso pedido a Deus é que Ele nos dê sabedoria nessa época, que nós saibamos equilibrar as coisas, seja com o cuidado da saúde que nós temos que ter com as pessoas que fazem parte das nossas igrejas e como um todo, e ao mesmo tempo o cuidado com a fé das pessoas, que elas possam de qualquer forma continuar vivendo a sua vida de igreja, de fé, na sua relação com Deus. É isso que é o nosso foco agora e a nossa preocupação como igrejas, para que as pessoas sigam ligadas a Deus e ligadas à sua fé. Tá certo, vamos voltar então a palavra com o padre Afonso, né? Como é que é isso? O pastor, padre não atuam... o que muda, o que diferencia pastor e padre? Eu acho que a gente vai, né, colegas, pastor Valmir, Jair, eu acho que vai ser legal essa conversa e a gente vai nesse bate-papo, a gente vai destacando elementos, pontos, né, que a gente tem em comum também nas nossas igrejas. E eu queria começar destacando um aspecto muito importante, que de repente a gente não pode fazer mais aquilo que, como igrejas, é tão importante para nós, que é o encontro da comunidade, é o presencial, é a gente se reunir para celebrar, né, o culto, a Santa Ceia, a Eucaristia, né, a missa, a gente fazer os nossos encontros pastorais, as reuniões. Claro, em outros espaços também da sociedade isso não é possível, mas para nós, como igrejas, pensar esse sentido da comunidade é a gente pensar as pessoas se reunir, pessoas se encontrar, né, estar próximas. Então, de repente, a gente não pode mais fazer isso. Então, num primeiro momento, isso causou um impacto muito grande. Eu acho que para todos, para nós, padre, pastores, para as lideranças e também para as famílias, para as pessoas, foi um impacto muito grande. A gente não poder celebrar o culto, celebrar a missa, fazer o encontro da comunidade, se reunir, os encontros de catequese. Então eu acho que um primeiro aspecto que a gente foi descobrindo é de a gente valorizar aquilo que a gente chama a igreja da casa, né? A igreja doméstica, né? A família.
Então, eu acho que essa é uma dimensão muito importante, né? Que a gente vai percebendo do quanto isso é importante, né? A gente valorizar, né, a casa, a família, a igreja da casa. Mesmo a gente não podendo se encontrar, se reunir em comunidade, a gente não deixa de ser comunidade. A gente não deixa de ser igreja, né? A gente não pode se reunir no templo, né, de pedra, que nós também chamamos de igreja, como espaço, como templo de pedra, mas nós não deixamos de ser a igreja viva, né? São Paulo fala muito bonito, né, que nós somos, a igreja é feita de pedras vivas, né, que fazemos essa construção da igreja. Então acho que essa descoberta, ou esse dar-se conta, essa consciência, né, de que a igreja não deixou de ser igreja, a comunidade não deixou de ser comunidade, mesmo não podendo se reunir, mas a gente continua sendo a comunidade unida, mesmo não podendo nos encontrar presencialmente, né? Então acho que essa é uma dimensão muito importante que a gente vai trabalhando, né? Nós continuamos sendo comunidade, continuamos sendo igreja, a partir da nossa casa, da nossa família, mantendo o isolamento social, o distanciamento, né? A gente continua sendo comunidade. Então essa valorização, né, da igreja ligada à casa, né? E a casa lembra para nós também o nosso dia a dia, né? Lembra a vida em família, lembra o trabalho, lembra tudo que faz a vida da gente no dia a dia, esse cotidiano. Então a gente pensar a igreja, a nossa fé cristã, bem ligada ao concreto do dia a dia da vida da gente. Então acho que essa dimensão nessa nova situação, né, foi ou está sendo, né, uma descoberta muito importante, essa consciência da igreja, da casa, da igreja doméstica. Eu acho que essa questão, tem algumas questões nessa história toda. Por exemplo, uma é o que o Padre Afonso comentou, a impossibilidade de fazermos os cultos presenciais. Como é que nós administramos isso? Outra questão é um mar que nós temos que nadar, que é a questão de usarmos os meios, as redes sociais, para então tentarmos levar a palavra de Deus. São duas coisas assim bem específicas que eu acho que é interessante nós colocarmos e abordarmos aqui. Então, a questão dos cultos presenciais. Claro que as igrejas têm uma preocupação gigante com a saúde e o bem-estar de cada uma das pessoas que pode vir ali. Isso nem entra no mérito. Mas o tempo vai passando e essa semana eu vi uma imagem que dizia assim, uma foto de uma lotérica com fila, um supermercado com um monte de gente e a outra foto com a igreja com uma pessoa sentada. Eu dizia lotéricas cheias, mercados cheios e igrejas vazias. Então assim, o equilíbrio até onde nós vamos levar isso, até onde não fazer. Por exemplo, nós temos os nossos cultos aí, na comunidade de São Paulo, dentro da lei, dentro do que nos é permitido. Quando nós recomeçamos, foi uma semana muito difícil para nós, angustiante até, porque voltamos ou não voltamos, fazemos ou não fazemos. E essa questão de voltar ou não aos cultos presenciais, e cada igreja tem a sua ideia e deve ser respeitada por isso, mas nós optamos em fazer e estamos fazendo com toda a segurança do mundo. O último lugar que alguém vai se contagiar é na igreja, da forma como nós estamos fazendo. Talvez alguém diga assim, isso não é necessário. Bom, para quem a igreja nunca teve importância e valor, de fato, não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. Mas aí existem aquelas pessoas para quem a igreja é muito importante. Então, é uma questão de consciência, nós estamos lidando com a consciência das pessoas. Então, aquele que realmente acha que não precisa ir aos cultos presenciais ou missas, tudo bem, ele está na boa com isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que olhar para aqueles que acham fundamental ir. E temos que, então, oferecer para essas pessoas que precisam e acham importante ir, mas que elas possam ir, participar e sair dali certos de que não correram risco algum. Então, é um equilíbrio, não é tão simples isso. E aí eu digo a questão da sabedoria, de a gente equalizar isso e fazer com que, de fato, nós atendamos aqueles que acham que precisam ir, mas ao mesmo tempo respeitamos a liberdade daqueles que acham que não precisam ir. E que todo mundo possa ficar bem. E que assim nós possamos avançar.
Falo de novo dos nossos cultos. Nós temos, por exemplo, hoje à noite às 19 horas, amanhã às 19 horas no centro e no domingo às 8h30 em São Caetano. Para quem quer ir, é muito tranquilo, é muito seguro. E à medida que nós vermos que não vai ser seguro, aí nós, por conta, vamos tomar atitudes que ou cancelamos ou transformamos isso em algo seguro para todo mundo. Então, assim, são aspectos que, nessa questão do culto presencial, sim, não, até que ponto. Mas, claro, cada igreja tem a sua estrutura. Aqui das 3, talvez a minha seja menor. E talvez facilite um pouco isso. Mas, enfim, pastor Valmir. É claro que esse momento em que nós estamos passando agora, né? Ele, de fato, contraria tudo aquilo que em outros tempos nós tínhamos por correto, né? A nossa tarefa como pastores, como padres, como ministros religiosos, sempre foi convidar, trazer as pessoas, né? Promover os encontros, promover os encontros presenciais, né? Então, a nossa briga, o nosso desafio sempre foi trazer as pessoas para os encontros nas igrejas, né? A própria palavra igreja, a gente normalmente quando fala igreja se refere ao templo, ao espaço físico, né? Na verdade, igreja é povo, igreja é gente, é assembleia do grego, né? Então, onde é que há pessoas reunidas em nome de Deus, ali está a igreja, né? Jesus diz isso claramente no Evangelho, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Então, para nós isso... Agora nós estamos vendo um momento que é exatamente o contrário daquilo que em outras épocas nós trazíamos como nosso grande desafio. Mas desde que lá no final de março em si veio mais forte aqui para a nossa realidade, foi quase na mesma época em que a Organização Mundial da Saúde considerou o coronavírus como pandemia, né? Quando nós fomos chamados pelo poder público aqui do nosso município, né? A nossa posição sempre foi muito clara. Olha, o que nós pudermos fazermos para colaborar, né? No sentido de evitar o máximo possível a disseminação do vírus, para que menos pessoas contraiam o vírus ao mesmo tempo, para que haja esse famoso achatamento da curva que a gente costuma dizer. Então, tudo que nós pudermos fazer para colaborar com a saúde da população, com a estrutura de hospitais, de postos de saúde, que também possa dar conta do atendimento dessas pessoas que inevitavelmente vão ser contagiadas, infectadas por esse vírus. Então, nesse sentido, nós tivemos que nos colocar plenamente à disposição e a gente abriu mão de muitas coisas, né? Como o padre estava dizendo antes, né? A igreja, o templo como espaço de encontro e comunhão das pessoas, Santa Ceia, cultos, missas, né? A gente abriu mão em nome dessa parceria, em nome dessa colaboração com a saúde pública, né? E nesse ponto nós estamos ainda hoje. Estamos nos adaptando, como já foi dito aqui, né? A gente não imaginava há poucos meses atrás fazer da internet, fazer dos meios de comunicação, fazer das mídias praticamente a nossa única forma de chegar até as pessoas. E esse é o ponto no qual eu queria me fixar, né? Eu acho que a igreja de Jesus Cristo, ela é maior do que isso tudo, né? E ela se reinventa, ela se redescobre, ela procura e encontra, e naturalmente também o Espírito Santo de Deus, ele encontra maneiras muito diferentes, muito alternativas de continuar agindo, de continuar sendo igreja, mesmo que neste momento, sem os encontros presenciais, mesmo sem que a gente estivesse lá dentro do templo, lá dentro dos nossos espaços comunitários celebrando. E aí eu acho que vai aquela palavra que foi dita aqui, né? Quer dizer, nós somos uma igreja que é maior do que um espaço físico. Nós somos uma igreja que é a comunhão daqueles que creem e que neste momento estão se adaptando a novas realidades, mas sendo alcançadas de qualquer forma pela palavra do Evangelho, pela ação do Espírito Santo, né? E de fato sendo alcançadas assim e alimentando a sua fé da maneira como lhes é possível nesse momento.
Eu vou pedir licença, então, pastor Valmir, Jair e Afonso, a gente faz o intervalo e a gente já retorna aqui. É bem rapidinho aí, só o pessoal aí, tempo de ir no banheiro, tomar uma aguinha, né? O pessoal que tá em casa. A primeira do seu rádio. Integração FM. Confira todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui na Integração FM 87.5. Meu negócio é daqui. O espaço para empreendedores da nossa comunidade. Mostrar o que Arroio do Meio tem de melhor. Meu negócio é daqui. Apoio Sicredi. Fazer juntos para ter soluções que facilitam o seu negócio. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Mamão com Açúcar. O melhor em doces e encomendas. Na Teobaldo Keffer 198 Centro. Ligue 997886730. Internet, fibra ótica, telefone e TV. Ligue para Brasrede. Internet 100 mega. Mais TV por assinatura por 104 mensais. Brasrede 0800 644 3850. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passo. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol. Gostoso como um carinho. Ouça o Espaço de Oportunidades. Todos os dias, às 7, às 9, às 15 e às 18 horas. Aqui na Integração FM 87.5. Espaço de Oportunidade. Criado para você anunciar. Compra, venda, troca, aluga, vaga de emprego e prestação de serviços. Entre em contato e informe-se pelo 3716-2188. Espaço de Oportunidades. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 1h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Agora são 12h30, 16 graus, está marcando a temperatura aqui no Vale. Uma ótima tarde para vocês. Estamos de volta com a nossa programação do programa A Voz que Fala e Ensina. Temos participação chegando aqui na Rádio Integração, então vamos mandando um abraço para o Gerson Teixeira, desejando uma boa tarde, um bom trabalho. Obrigada, Gerson. Bom final de semana aí para você e para Mara. Também a Loriane Marder. Somos espírito e não só corpo. Tenhamos fé e esperança. Deus nos ama. Obrigada pela participação. Linda mensagem aí da Loriane. A Maria Lanzen. Boa tarde. Uma ótima sexta-feira de chuva. Valeu, Maria. Também o Rogério Fir. Desejando uma boa tarde, Ana. Estou ligado. Valeu. Também a Rosalina Feldens. Vindo aí também deixando o seu boa tarde. A Lourdes Petri Schmitz. Oi, boa tarde. Muito bom ouvir e escutar o padre e os dois pastores e como eles falaram da saudade dos encontros de catequese e dos ministros, servidores da igreja. E encontramos comunitários, missas, mas tudo passa e vamos se encontrar e se abraçar bastante ainda. Valeu, viu, Lourdes? Um abraço aí para você e também para o Sérgio. Uma boa tarde para o Odair Gross e também para a Rejane Tereza Neumann, desejando uma boa tarde a todos. O Nelson Pereira, bom dia, assistindo aqui em Boqueirão do Leão. Obrigada, Nelson, uma ótima tarde aí para você. E também a Marlise Fir, boa tarde, na escuta do programa. Obrigada pela participação, então, da querida Marlise. Vou mandar um beijo também para Marli Petri e para o Írio, no Passo do Corvo, aí na sintonia aqui da nossa programação. Uma ótima tarde, Marli. E a gente retoma, então, aqui agora com os nossos convidados responsáveis aqui do município pela
parte religiosa. Então está com a gente agora aqui o Padre Afonso e a gente quer saber dos três de que forma vocês estão desenvolvendo atividades de fé, espiritualidade, mensagens. Como é que está sendo, então, nesse momento para vocês fazer contato? Missa presencial, no caso na paróquia, não tem. Então, de que forma está sendo feito esse contato com os fiéis? Desde que a pandemia começou, nós refletimos de como a gente poderia manter o contato com as pessoas, né, alimentar a fé, né, fortalecer a fé, aprofundar a fé também e o testemunho da fé cristã nesse período. Então, nós estamos trabalhando num projeto e que está tendo assim uma resposta muito positiva em torno da palavra de Deus. A Igreja Católica, ela ao longo do tempo foi redescobrindo e descobrindo a importância da palavra, né, de Deus. Com a reforma, né, a Igreja Católica centrou muita força na Eucaristia, né, a presença de Jesus na Eucaristia. E com o passar do tempo, especialmente com o Concílio Vaticano II, né, foi se redescobrindo toda a importância da palavra, né, da palavra. Jesus Cristo é o mesmo Jesus Cristo presente na Eucaristia, é o Jesus Cristo presente na palavra. Então, claro, isso ainda na consciência, em geral, não está tão forte. Então, nós procuramos trabalhar em cima disso, né? E assim está sendo muito bom, né? A gente não pode se encontrar para celebrar a Eucaristia, o encontro com Jesus na Eucaristia, mas nós podemos nos encontrar em família ou pessoalmente para a gente se encontrar com Jesus Cristo na palavra. Então, todo dia nós procuramos fazer um pequeno roteiro, né, de oração, né, de celebração a partir do Evangelho indicado para o dia na liturgia. Né, enviamos, né, pelas mídias sociais, né, pelo WhatsApp, né, vai se espalhando, né, pelas comunidades, pelas famílias, até para fora, para outras dioceses do estado, do país. A gente tem retorno, né, assim, muito positivo, né, de como isso está ajudando as pessoas, né, a criar uma rotina também, né, de oração, né, de meditação a partir da palavra de Deus, a partir do Evangelho, né? Então é um dos espaços, né, que a gente está investindo bastante nesse tempo agora e que está sendo muito bom, né, de alimentar, né, a fé das pessoas, o encontro da família a partir da palavra de Deus, o encontro com Jesus na palavra. E isso traz uma outra dimensão importante também, né, no sentido dessa dimensão mais pessoal da fé, né? A gente não pode participar de um rito comunitário, mas a gente vai tomando consciência, né, também maior da profundidade da fé, do sentido da fé mais personalizada, mais pessoal, né? Eu preciso, né, procurar aprofundar, alimentar a minha fé. Não é só participar de um rito, né? A gente tem percebido isso, né? Participar do culto, da missa, né, ou da celebração, né? Participar de um rito, por mais importante que ele seja o rito, né? Mas não é a execução de um rito, né, que alimenta a fé da gente apenas, mas eu mesmo tenho que buscar alimentar a minha fé. Então a gente tem percebido do quanto isso tem ajudado. E além disso, temos feito também 2 vezes por semana uma pequena, o que se chama de live, né? Um pequeno vídeo, né, de em torno de 5, 6 minutos, procurando passar uma mensagem, a gente chama assim, palavra de esperança, né? Então, 2 vezes por semana a gente faz um pequeno vídeo também, nos dirigindo às pessoas, às famílias, né, com uma palavra de esperança a partir do Evangelho da semana, a partir de momentos ou de temas importantes que a gente está vivenciando. Então a gente procura fazer essa palavra também de esperança para as pessoas. Então, em nível assim de paróquia, basicamente são essas 2 propostas, né, que a gente está trabalhando pastoralmente, além também do atendimento, né, essencial, né, que as famílias, as pessoas precisam, né, os sepultamentos, visita aos doentes também, né, em necessidade a gente visita, né? Então essas atividades essenciais a gente vai continuando a fazer também. Por enquanto não estamos fazendo celebrações presenciais,
né, as lideranças, a gente reuniu um grupo de lideranças para pensar junto, refletir junto, né? Então, assim, a decisão foi, pelo menos até esse fim de semana, próxima segunda-feira vamos ter outra reunião, mas pensamos em ainda esperar, né, para fazer celebrações presenciais. Então, vamos avaliar segunda-feira como é que a gente vai continuar daqui para frente. Tá certo. Colocação agora do pastor Jair. Eu vou, já que o assunto é redes sociais, eu preciso mandar, eu abri algumas salas, eu tenho aqui o César Hesse, a Ana Mafalda Ritter, Eleanor Vilski, Valdene Weirich, a Maika Ramayer, e mais um monte de gente que está assistindo aqui. Um abraço para todo esse povo aí que tá junto com nós aqui, faz parte aqui. E aí vem a questão do que nós vemos hoje, o alcance que nós temos. Nós, como Comunidade Luterana de São Paulo, mesmo tendo agora os cultos presenciais dentro da lei e da ordem, algo que veio para ficar, e algo bom, eu acho, é justamente o uso das redes sociais em que nós estávamos engatinhando. E nos jogaram no mar e nós temos que nadar e tem muita coisa boa chegando aí e à medida que o tempo passa a gente vai aprendendo. Então nós como Igreja Luterana e aqui como Comunidade Luterana São Paulo, nós temos todo final de semana um culto. Ele não chega a ser uma live, não é ao vivo, mas nós gravamos durante a semana, editamos e todo sábado às 19 horas, nós, um pouquinho antes já, nós colocamos no ar. Para ter uma ideia, quem entende um pouco, o nosso primeiro culto teve 12 mil views orgânicos. O primeiro, claro que sempre é mais curiosidade. Hoje nós conseguimos manter cerca de 3 mil, toda semana pelo menos 3 mil pessoas assistem aos nossos cultos lá nas nossas páginas, no nosso perfil pessoal, tem a página da comunidade Luterana São Paulo no Facebook. Eu tenho Jair Ersten Mensagens, quem quiser me seguir, aproveitar a propaganda aqui, né? Pode. Enfim, e os perfis pessoais da turma. E aí vem uma coisa importante, isso vale para todo mundo. Eu vejo o pastor Valmir coloca, tenho acompanhado o padre Alfonso também. E aqui eu faço um pedido para todo mundo das nossas igrejas: compartilhem. São 2 ou no máximo 3 cliques. Você não vai cansar, não vai cair um pedaço. É só colocar lá, compartilhar, ok, lá, e você vai espalhar a palavra de Deus. O padre Afonso há pouco lembrou, é a palavra de Deus que nós estamos pregando. E melhor ainda, se você puder colocar lá na hora de compartilhar em público, lá na opção público ou só amigos, coloque em público, porque você vai estar compartilhando a palavra de Deus. E se você coloca em público, as pessoas podem recompartilhar a partir dali. Então, o alcance é incrível, o feedback, o retorno que nós estamos tendo dos nossos cultos, aí tem também mensagens mais curtas, é algo fantástico. Ou seja, a palavra de Deus sendo pregada, o evangelho, o amor de Deus em Jesus Cristo por nós, de uma forma, claro, isso não cai do céu. Padre Afonso, o pastor Valmir, que tem feito isso dá trabalho você fazer, mas é um trabalho que recompensa, que vale a pena, que é gratificante. Mas se não houver compartilhamentos, porque via de regra nós não patrocinamos, são posts orgânicos, não patrocinados. Então nós precisamos que as pessoas compartilhem, façam isso e vejam o quanto vocês vão estar ajudando as pessoas, levando o amor de Deus tão necessário, tão importante nessa época difícil que nós vivemos. Então esse lado espiritual da fé, da esperança, da coragem de nós seguirmos em frente. Então é um trabalho que nós todos podemos fazer. Claro que padres, pastores ali à frente, tentando coordenar, aprendendo também muita coisa. E vamos continuar aprendendo. Como eu disse antes, o equilíbrio entre o presencial e essa questão das redes sociais. Mas com certeza, quem nos nós vamos continuar trabalhando mesmo quando, digamos que volte um dia à normalidade. A questão das redes sociais, das mídias, isso veio para ficar. E Deus seja louvado por isso. É uma grande bênção para a igreja como um todo. Tá certo, então, obrigada aqui. E agora também saber, nessa mesma questão, a opinião, então, e a fala aqui do pastor Valmir. De fato, esse uso desses meios virtuais, de fato, é algo que, como o pastor disse, veio para ficar, né?
de cada situação que nós experimentamos, nós também aprendemos algo, tiramos algumas lições e podemos sair dessa situação como pessoas e entidades melhores. Em primeiro lugar, a nossa forma de crer, o nosso Deus, o Deus cristão, ele é relacional por natureza. Domingo é o domingo da Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Deus cristão, o Deus no qual as nossas igrejas cristãs creem, ele é relacionamento por natureza. As nossas igrejas, as nossas comunidades, têm no relacionamento, nas relações, algo fundamental. Nós jamais vamos deixar de ser igreja de comunidade para nos tornarmos igreja virtual. Óbvio que não. Então esse anseio, essa necessidade, esse desejo pelos encontros, ele está latente tanto entre nós aqui como lá nas nossas comunidades, porque é assim que nós aprendemos, é assim que nós cremos. Nesse momento, o que é que nós estamos podendo fazer? O que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que nos adaptar. Então, nós também temos feito semanalmente, no mínimo, uma publicação, a gente chama de culto, chama de meditação, de reflexão, onde a gente consegue chegar às famílias de perto e também famílias de longe, onde a gente não tem um alcance que em outras épocas a gente não teria, do que não através desses meios. A gente, por uma questão de necessidade, logo também já tinha e continua tendo vários grupos dentro da paróquia e das comunidades, grupos de WhatsApp, onde a gente consegue chegar com uma mensagem diária através daquilo que nós chamamos de senhas diárias. É uma pequena palavra bíblica do Antigo e do Novo Testamento, onde a gente também, através disso, consegue chegar diariamente, pelo menos dentro desses grupos, o Facebook, e semanalmente uma postagem assim, guardando a liturgia dos domingos, a gente tem na igreja, cada domingo tem uma liturgia especial, tem um texto bíblico indicado, não é nós que criamos ou inventamos ou tiramos da manga aquilo que nós queremos dizer naquele dia, A gente procura levar essa liturgia para dentro das nossas celebrações. Então a gente tem aprendido e se desafiado para fazer uso desses meios e, com limitações, temos chegado às nossas famílias dentro daquilo que nos é possível. O passo adiante agora, na nossa igreja, a SLB, ela tem uma organização a nível nacional, Então, até o dia 31 de maio, havia uma determinação da Igreja Nacional pela suspensão de toda e qualquer atividade presencial na igreja, e a gente acatou isso e fez isso até o final do mês de maio. A nossa igreja, ela também é organizada por sínodos regionais, Então, considerando isso, que nós temos grandes diferenças de uma região para outra, se comparar o nosso Rio Grande do Sul com a região Sudeste, Norte e Nordeste, a gente vai ver que também os índices, os números dessa pandemia são bem diferentes. Então, a partir dali, a igreja, a partir de 31 de maio, deixou a definição para os sínodos, que é a organização local. Aqui o nosso é o Sínodo Vale do Taquari. Então nós tivemos uma reunião virtual ontem com os nossos colegas, são 15 paróquias aqui no Sínodo, onde a gente decidiu assim, como primeiro passo nesse processo de, entre aspas, assim, retorno das atividades, é o atendimento às famílias. Temos famílias que querem fazer o batismo dos seus filhos, Então a gente vai fazer esse atendimento assim, num primeiro momento, um pouco mais específicos, na igreja, familiares, padrinhos, um número reduzido de pessoas, E aí nós vamos dando o passo seguinte, que é nos adequarmos para, dentro das normas de segurança, dentro de todos os protocolos que a própria igreja nos colocou, de ir retomando as atividades presenciais com número reduzido, conforme o decreto municipal estabelece também, Não temos data para isso ainda, Mas está no nosso horizonte agora, dentro do mês de junho, nos próximos dias, a retomada também de atividades presenciais. Claro que, aquilo que o pastor Jair dizia antes,
tem coisas que vêm para ficar. Eu creio que esse novo vírus é algo que veio para ficar e nós vamos ter que nos adequar a viver com ele. O vírus das redes sociais e tirar das redes sociais e das mídias, né, aquilo que de melhor elas têm para oferecer, também é algo que veio para ficar e, por que não dizer, é algo que nos veio para nos enriquecer, né, e para que nós possamos tirar destes meios o melhor que eles têm a oferecer e que a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra da esperança também possa ser levada através desses meios. Então, não diria assim que há uma perda, mas há uma soma de esforços, uma soma de ferramentas que colaboram nesse sentido. Sabe que eu vejo como mudou tudo, né? Porque eu já frequentei cultos onde eu dizia fazer o jejum da rede social, do Facebook, não ligar a televisão tantos dias, né? E agora é o que mais está sendo usado. Imagina se não tivesse isso. Como é que vê isso também, né? Essa questão aí de fazer esse jejum, de não entrar na rede social. E hoje a gente está sendo obrigado, todo mundo, a se comunicar pelas redes sociais. O ditado é de que a dor ensina a gemer, né? E a gente precisa estar constantemente se adequando e se adaptando, mas eu acho que isso é importante, né? Não estamos aqui endeusando redes sociais. Nós estamos dizendo assim que se possa fazer o melhor uso e escolher dentro das mídias, dentro das redes sociais, aquilo que elas têm de bom para oferecer. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Acho que essa questão ela é bem simples. Poderíamos comparar com qualquer outra inovação tecnológica. Tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, eu imagino que as nossas igrejas nunca proibiram rede social alguma. A gente tem a liberdade de ir onde a gente quiser, fazer o que quiser, olhar o que quiser, desde que seja cristão e seja da vontade de Deus. Ponto. Essa é a grande questão. Então, para nós, como igrejas, nós três, pelo menos aqui, e aí eu leio um comentário da Valdene Weire, de Porto Alegre, ela diz: muito bom ver vocês três unidos neste mais bonito ideal, anunciar a boa notícia da salvação em Cristo. Parabéns, Deus les abençoe muito. Obrigado, Valdene, pelo comentário. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo. E Deus nos permite, aí nessa questão, usar os meios que estão aí à nossa disposição. Claro, eu posso usar as redes sociais para o mal. Eu posso usar o meu carro para o mal. Eu posso usar a minha inteligência para o mal, se eu quiser. Então, não há essa proibição. O que houve, sim, foi uma necessidade de intensificar esse trabalho. Mas, assim, uma questão que está começando, à medida que o tempo passa, uma coisa são as redes sociais, essa parte online, e aos poucos nós temos que trabalhar, como o pastor Valmir comentou, na igreja dele há um pensamento, na nossa igreja, na IEL, também existe a questão da organização nacional, regional, e tem orientações muito firmes e certas nisso. O Padre Alfonso, na Igreja Católica também, Padre Afonso, mas assim, de nós voltarmos, porque essa questão da presença, da reunião do povo, claro, a igreja é o povo, não é um prédio, mas a convivência, o que nós chamamos de comunhão dos santos, a união, ela é necessária, e aí nós lidamos com o ser humano, que é falho e pecador. Que não comece daqui a pouco, eu até ia na missa, no culto, mas eu não posso, porque o coronavírus não me permite ler. Tudo tem que ter um equilíbrio. Porque até ontem as grandes desculpas para não ir na missa, no culto, era ou veio visita ou choveu. Daqui uns dias mais uma vai ser acrescentada. A lei do coronavírus não me permite. Então tudo bem, leva-se muito a sério, e tudo que foi falado aqui mostra que as igrejas estão levando a sério esse assunto. Mas ao mesmo tempo, nós temos que olhar. E tem uma outra questão. Vamos pegar o exemplo da sua rádio. Daqui a pouco, por alguma razão, durante um mês, ninguém deve escutar a sua rádio. Pronto. Como é que vai ser a volta disso? Quando você começa a deixar de ouvir, de participar, de se encontrar em algum lugar, à medida que quanto mais tempo você fica sem, aos poucos menos falta você sente lá para frente. Então essa é uma preocupação, que as pessoas daqui a pouco se acostumam, mas agora eu já não vou mais na missa, no culto, nem sábado, nem domingo, é proibido por alguma razão e coisa e tal, e daqui a pouco eu me acostumo com essa ideia, e eu acho legal. E aí a volta, como é que vai ser? Então, novamente estamos num dilema entre a segurança da saúde, mas ao mesmo entre a segurança da fé espiritual das pessoas. Volto a dizer, a nossa oração é que Deus nos dê sabedoria para nós como igrejas cristãs, que nós saibamos lidar bem com isso.
Imagino eu, para mim e para nós como igreja, e as lideranças, o Padre Afonso antes falou, na reunião do grupo, a gente acompanhou, não é tão simples assim, e isso é uma preocupação, isso é uma angústia entre você dizer, vamos voltar, né, Pastor Valmir? Voltamos, não voltamos? Como é que fica essa história? Precisamos voltar. Acho que sim. Precisamos voltar com segurança? Com toda certeza. E à medida que o tempo passa, as coisas vão se ajeitando. E para isso, seja o lado presencial ou as redes sociais, nós precisamos da ajuda de todo mundo. Seja para compartilhar o que nós pregamos da palavra nas redes sociais, seja na volta do presencial, que todo mundo ajude, que todo mundo use máscara, que use álcool gel, que respeite o distanciamento. Eu vou lá na missa, eu vou no culto, eu entro na igreja, eu não vou sentar do lado do outro, eu vou observar e guardar pelo menos a distância que a lei regulamenta. Enfim, é disso que nós precisamos. E também quem vai, por exemplo, nos cultos, eu fui no culto, na missa, eu vi que lá é seguro, eu vou dizer para os meus amigos, lá é seguro, você pode ir, não tem problema. Então, isso tudo nos ajuda, creio eu. Eu gostaria de saber também do Padre Afonso, como é que está a programação, assim, como é que você pensa que vai ser a retomada na paróquia das missas presenciais? Nós temos, como foi bem destacado aqui, a grande preocupação, como as outras igrejas irmãs também, é a preocupação com a vida. Então essa tem sido assim um grande ponto, né, de reflexão, né? A Igreja Católica, vocês lembraram assim, em termos de número de membros, é bastante grande, né? Estou pensando mesmo na Igreja Matriz, pensando nas comunidades. Em geral, nossos espaços, né, de celebração são pouco ventilados. O nosso público, se a gente for pensar no grupo de risco, né, 60 anos acima, né, o grande público são pessoas mais idosas, né, acima, né, de 60 anos, né, e que a orientação é que fiquem em casa. Então, como a gente não fazer para estimular as pessoas, né, a de repente deixar de se cuidar e se aglomerar, né? Juntar 100 pessoas, 150 pessoas, que poderia ser agora os 25%, né, por exemplo, da Igreja Matriz. Como não aglomerar a gente, né, 150 pessoas, né? Então, tem sido uma preocupação grande essa, né? Então, nós estamos avaliando e pensando agora também esse período de frio que começa, né, mês de junho, mês de julho. Também a gente não sabe como é que vai ser a dinâmica, né, dessa pandemia aqui na nossa região, no estado, né? Então, nós estamos tendo bastante cautela, né? Vamos ter uma reunião segunda-feira de novo com as lideranças. A gente procura assim conversar junto para sentir um pouco dos vários setores também, pessoas que são ligadas à saúde, né? Pessoas que são ligadas ao próprio poder público, né? Então nós procuramos sentar junto para trocar ideias, para conversar e ver aquilo que foi colocado aqui, a melhor forma da gente ir voltando. Mas assim a gente pensa também em não ter assim pressa para isso, né? Tá certo. Com a preocupação da vida, né? Assim, e ajudar de fato as pessoas a cuidar da saúde, né? Padre Afonso, a gente falta 5 minutos para uma, mas eu tenho uma pergunta especial para fazer para você e depois eu gostaria de cada um aí desse assim meio minuto para cada um colocar alguma mensagem. O que vocês deixam para nossa comunidade de Arroio do Meio? Padre Afonso, o Vedói pediu aí para mim falar para você já jogou bola com o Vedói, eu não acredito. Mas é claro. Ele tá ouvindo aí a rádio, tá no carro, eu vi já que ele passou ali, daí ele disse, pergunta pro padre se ele já jogou bola comigo, então, já jogou. Estamos agora parado também, né? Tá certo, então. Por causa da pandemia. Qual a mensagem que vocês deixam, então, para nossa comunidade? Eu queria destacar, assim, uma palavrinha ainda que eu estava com vontade de dizer. Especialmente, a gente falou muito aí dessa importância da fé de Jesus Cristo, mas eu acho que um aspecto que a gente vai descobrindo também e vai sentindo assim com muita força nesse período é a gente encontrar com Jesus também nas pessoas. Né? Esse encontro com Jesus na pessoa. Então, aquilo que é essencial para a fé cristã, né? A compaixão, né? A solidariedade, o amor a Deus que passa pelo amor ao próximo. Então isso a gente tem assim sentido com muita força.
E eu acho que isso é um aspecto que a gente, assim, precisa trabalhando, né, e fortalecendo entre nós, esse cuidado com a vida, né, a compaixão, talvez esse novo que essa pandemia também nos ajude a ensinar, né, a gente criar uma sensibilidade maior, né, para as pessoas, para olhar as pessoas que estão em volta de nós, o cuidar das pessoas, o cuidar uns dos outros. Então eu queria deixar essa mensagem, né, que esse tempo de recolhimento, de isolamento, nos ajude também a fortalecer isso, né? Esse amor de Deus que a gente vai sentindo, experimentando, mas também esse amor às pessoas, essa sensibilidade, esse cuidado com a vida também vá caminhando junto, né? São as duas pernas, né, com que a gente anda, né, e que a gente não pode separar. Obrigada, Afonso. Jair? Um abraço para o seu Nelson Nicolai lá de Forquetinha, que nos assiste aí, está acompanhando. O que é importante lembrar é que nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Ele nos amou de uma forma maravilhosa através de Jesus Cristo, enviando seu Filho para ser o nosso Salvador. Tudo isso Deus fez por amor a cada um de nós. E tenhamos certeza de que nesses tempos mais difíceis, este Deus Criador, em Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele também está conosco. E na hora mais difícil da nossa vida, muitas vezes achamos que estamos sozinhos. O mundo pode nos abandonar, mas Deus jamais nos abandona. Então, quando estivermos nos sentindo em dias difíceis, complicados, tristes, preocupados com o nosso futuro, tenhamos a certeza de que Deus está nos carregando em seus braços. E os braços de Deus, eles sempre são braços amorosos. Que Deus guarde a todos nós. Muito obrigada. Pastor Valmir? Em duas palavras. Primeira palavra, solidariedade. A gente sabe que muitas pessoas sofrem por causa dessa doença causada pelo coronavírus. Muitas pessoas sofrem por causa de outras enfermidades. Muitas pessoas estão enlutadas, perderam seus entes queridos. Aqui em Arroio do Meio não, mas em outros lugares em virtude do coronavírus e outras doenças e outras enfermidades. Pessoas que estão temerosas diante da situação financeira, sustentabilidade da sua família, pagar suas contas. Então a palavra solidariedade a todas as pessoas que sofrem em virtude desta pandemia e de tantas outras situações. E a segunda palavra, cuidado. Tudo que nós estamos fazendo e também aquilo que nós estamos abrindo mão nesse momento vem em nome desse cuidado pela vida, cuidado por si e cuidado automaticamente do outro. E claro que nós temos, acima de tudo, alguém que é o mestre do amor, o mestre da solidariedade, Jesus Cristo, aquele qual nós cremos e guardamos, né? E aquele que é o mestre do cuidado da vida, aquele que disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Vamos ser solidários, vamos cuidar, colaborar em nome de Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigada, pastor Valmir, pastor Jair e também ao padre Afonso. Foi um momento muito bonito aqui, eu acho que os ouvintes também gostaram muito, então eu estou muito feliz aí por esse momento e quem sabe aí no futuro a gente possa ter mais participação de vocês aqui na rádio, né, porque a gente se aproxima mais ainda, né, de Deus, de Jesus aqui numa corrente, porque tem muita gente que está agora nesse momento sintonizado na mesma fé, né, nessa mesma palavra. Então muito obrigada, bom final de semana para vocês e uma boa retomada para a igreja de cada um. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. E as participações também, a gente quer agradecer aqui a Elaine Rockenbach Boyren, estamos na escuta. Obrigada, Elaine. Participando também a Daiane Schauren, a Dirce Velar. Um beijo aí para vocês, para Lilian também estão participando. Ainda com a gente também aqui deixando seu recadinho, a Ângela Schmitz, desejando uma boa tarde a todos. Também a Dulce Maria Brot Greff. Quero registrar a presença intensa da Igreja Católica, junto a lideranças comunitárias, pelas mensagens diárias que o Padre Afonso está falando. Obrigada, Dulce, um abraço, bom final de semana para você. Também ainda compartilhamos com nossos amigos as reflexões bíblicas, gratidão. Mensagem então da Dulce aqui para os padres e pastores. Também a Loriane Mader, Deus continue abençoando vocês.
Ainda junto com a gente aqui também, deixando a sua mensagem, o Nelson também aí está participando, deixando uma boa tarde a todos. Então a gente agradece a todos os nossos ouvintes e a Marlise Fir está aqui nos estúdios para fazer o fechamento e também anunciar então os nossos convidados da próxima segunda-feira. Então já tocando aí, segunda-feira vai ser dia 8. Com você, Marlise. Eu queria novamente agradecer essa parceria, esse apoio que a gente tem tido também das nossas igrejas, porque eu acho que esse momento também de conversa, de troca de ideias, e eu percebi também nessa fala essa preocupação com a manutenção da vida, com a preservação da vida e da fé, e nessa dimensão humana. Então, essa preocupação que foi mostrada aqui, do quanto também todos nós estamos sensibilizados, mas estamos sintonizados também com essas preocupações que nos afetam no dia a dia, que afetam no dia a dia das pessoas, seja no seu ambiente doméstico, seja no seu trabalho, ou até a falta dele nesse momento. Então, assim, realmente cumprimentá-los, né, por esse espírito, né, por também conseguirem colocar isso, né, e trazerem isso nessa pauta, nesse momento, então, desse programa. Então, assim, antes da gente finalizar, eu já quero fazer o convite, então, para segunda-feira, né, do nosso programa. Então, quem vai participar é o Vanderlei Chumbi Teves, ele que hoje está à frente, então, da elaboração, né, ele trabalha muito com redes sociais, com as mídias, né, elaboração de vídeos, então ele vai trazer um pouco essa temática. E o Leandro Chu, que é o responsável pela Junta do Serviço Militar, ele também vem trazer aqui algumas orientações, né, sobre esse assunto. Então, novamente, agradecemos aos convidados e ouvintes de hoje e deixamos, então, um convite para acompanhar as notícias e atualizações diárias sobre a administração municipal no Facebook da Prefeitura e no site do município. Aproveitamos ainda a oportunidade para reforçar a orientação do prefeito Klaus e equipe da Secretaria Municipal de Saúde sobre a importância da conduta responsável e preventiva pelo bem coletivo. Certamente juntos sairemos fortalecidos dessa situação. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. E continuemos então, né, na escuta desse programa, como diz o próprio programa A Voz que Fala e Ensina, e que tem trazido todos esses ensinamentos para a nossa comunidade e também essa oportunidade da comunidade participar, se manifestar, tirar as suas dúvidas, porque nesse momento de isolamento social, talvez a gente esteja procurando e, de fato, aperfeiçoando essas formas de comunicação. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Marlise, e todos esses convidados que estão passando aqui nessa programação. É a Marlise que está fazendo a agenda, né? Então, o pessoal pode fazer contato com a Marlise na secretaria para vir aqui na rádio também e colocar aqui para os ouvintes e para a comunidade também o que você gostaria de compartilhar. Marlise, obrigado, um bom final de semana para você. Também ainda aqui a Carla Gatti, desejando uma boa tarde a todos, e a Maria Isabel Bender também, boa tarde. A Juraci Silva, um beijo. A gente agradece o carinho de toda a nossa comunidade de Arroio do Meio. Obrigado pela audiência. Desejar aí para você uma boa tarde, um bom final de semana. E a gente volta então na segunda-feira, meio-dia, com a Voz que Fala e Ensina. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. A primeira do seu rádio. Integração FM. Ofertas imperdíveis! É só até sábado nas lojas Quero Quero. Toda linha de telhas e estofados em 10 vezes sem juros. E pagamento à vista.